No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é quinta-feira e hoje a igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor, dia 6 de agosto. Que essa festa da Transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a compreender melhor a glória de Deus na nossa vida. E rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, evangelho próprio dessa festa, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, como eu falei, estamos celebrando hoje, dia 6 de agosto, a festa da Transfiguração do Senhor. E Jesus, na sua metodologia de ensinar, ele escolhe Pedro, João e Tiago e os leva até uma alta montanha. E na antiga tradição judaica, a montanha era o lugar do encontro com Deus. E o São Leão Magno, em um dos seus célebres sermões sobre esse evangelho, de São Mateus, ele vai falar sobre essa transfiguração baseada no esse evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9, e ele comenta até do 1 ao 13. E São Leão Magno, meu irmão e minha irmã, ele afirma que a finalidade principal do evento foi afastar dos discípulos o escândalo da cruz. Então, qual foi a finalidade da transfiguração de Jesus para São Leão Magno? É afastar dos discípulos o escândalo da cruz. São Leão Magno, ele explica que Jesus ele revela a sua glória divina para que a humilhação da paixão não abalasse a fé dos apóstolos. Então, na concepção de São Leão Magno, a transfiguração de Jesus, ele se mostrando glorioso na sua divindade, para tirar do coração dos discípulos, quando a paixão chegar, a humilhação da paixão chegar, eles não ficar abalados e não perderem a sua fé diante daquele fato. Ou seja, meu santo e minha santa, a visão da luz no monte prepara Pedro, Tiago e João para suportarem o sofrimento do Calvário, sem vergonha ou desespero. E, de fato, todos debandaram, somente João e a Virgem Maria e outras mulheres ficaram ali ao pé da cruz. Mas os discípulos, mesmo Pedro e Tiago, que participaram desse momento, eles debandaram, eles fugiram. Ou seja, eles ficaram escandalizados com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
E ao comentar os versículos 6 e 7 de São Mateus, capítulo 17, São Leão Magno, ele explica que a violenta queda e o temor dos apóstolos revela a incapacidade da fraqueza humana de suportar a glória divina por si mesma. Então aqui, os discípulos, no versículo 6, quando fala que os discípulos eles caem por terra, quando a voz de Deus ressoa, São Leão Magno ele vai nos explicar que eles caem devido à incapacidade da fraqueza humana de suportar a glória divina por si mesma, destacando a necessidade do toque restaurador de Cristo. Então, nós, os seres humanos, nosso corpo não está preparado para ver a glória de Deus. Por isso, se a gente visse a face de Deus, a gente morreria, porque nosso corpo não está preparado. E São Leão Magno, ele explica que eles tremem não apenas pela grandiosidade do som, mas porque a majestade de Deus é avassaladora para o corpo mortal. Ou seja, o que eu acabei de dizer, se a gente pudesse ver a face de Deus, a gente seria fulminado, porque o nosso corpo mortal não ia aguentar a majestade avassaladora de Deus, porque Deus é divino, é magnífico. E a fragilidade humana não consegue permanecer de pé diante da manifestação explícita da glória divina. O nosso corpo, devido aos pecados, tudo que temos, meu santo, não conseguiria resistir à majestade. E São Leão Magno ele vai continuar nos ensinando que o toque de Jesus cura o medo e devolve as forças aos discípulos. É o que está registrado nos versículos 6 e 7 do Evangelho de hoje. É uma analogia da própria encarnação. A divindade assume a carne humana para poder nos alcançar. Ou seja, Jesus ele se encarna no corpo humano para poder nos alcançar, segundo São Leão Magno. E ele vai dizer, aqui quando ele fala, levantar da nossa baixeza e pecado. Ou seja, ele toma a carne humana para nos levantar da nossa baixeza, do nosso pecado que estamos. Sem Cristo, sem o Cristo humano para nos fazer de mediação, o poder puro de Deus seria insuportável para nós. Ou seja, se Deus viesse a nós sem a mediação de Cristo, sem o corpo humano de Cristo, a gente não resistiria. Por isso que a ordem de Cristo é a seguinte: Jesus diz expressamente, levantai-vos e não tenhais medo. São Leão Magno ele usa esse momento como uma lição para toda a igreja. Cristo dissipa o medo dos apóstolos para que eles recuperem o sentido e vejam que apenas Jesus permanece ali com eles. Ou seja, meu santo, diante dos nossos medos, dos nossos fracassos, sempre Cristo vai permanecer conosco. O temor cede lugar à confiança, preparando os discípulos para descer o monte e enfrentar as tribulações futuras. Ou seja, Pedro disse que é muito bom ficar ali, aquela coisa toda, porque ele não queria descer, mas a gente tem que enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. E São Leão Magno, ele não limita o milagre da transfiguração a um fato histórico do passado, mas ele faz uma aplicação espiritual direta para o cotidiano de cada cristão. Para São Leão Magno, a cura do medo é operada pelo toque de Jesus, nos versículos 6 e 7. É o modelo de como devemos viver a nossa vida espiritual diária, meu santo. Por isso, meu amado, minha amada, nós precisamos vencer o medo das tribulações diárias, assim como os apóstolos caíram com medo diante da majestade do anúncio indireto da paixão, nós frequentemente também caímos desanimados diante das cruzes diárias e sofrimentos e humilhações. Por isso nós temos que estar firmados nesse Cristo. O cristão, meu santo e minha santa, não deve temer as dificuldades do mundo. O mesmo Jesus que fortaleceu os apóstolos lá no monte está presente na igreja hoje para nos dizer: não tenhais medo. O medo, meu santo e minha santa, paralisa a fé, mas a confiança na vitória final de Cristo nos mantém de pé. Por isso, meu amado, minha amada, hoje, na festa da transfiguração do Senhor, peçamos que nosso Senhor nos tire todo o medo, nos tire tudo aquilo que nos faz prostrar. E como ele deu aquela ordem aos seus discípulos, expressamente, levantai-vos, não tenhais medo.
Jesus diz hoje para mim e para você: levantai-vos da vossa prostração, não tenhais medo, porque eu estou com vocês aqui para dar a força que vocês precisam. Que o Senhor lá do céu nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.